Notícia no programa Sônia Santana. Agora com a participação do professor Adonai Fineza, coordenador do curso de Engenharia Civil da Univiçosa, doutor, em Engenharia Civil e também pastor da primeira Igreja Batista de Viçosa, da Comunidade da Paz. Enfim, e um grande incentivador do nosso trabalho, apoiador mesmo do nosso trabalho, a quem a gente agradece muito, viu, professor? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Soninha, tudo bem. Com certeza temos que apoiar um programa que divulga a verdade. Então o programa, quando ele divulga a verdade, tem que ser apoiado sempre, porque aqui é um canal aberto para a população entender o que está acontecendo em Viçosa e no Brasil. Amém, professor. Mas deixa eu te falar, as novas condutas liberadas pelo Ministério da Educação, as quais o Ministério também não deu conta, e agora ele manda a bomba para os municípios, que é o que se trata da ideologia de gênero, e orientação sexual, que passou a ser uma grande preocupação sua. Eu queria saber por quê, a partir de quando, e o que a gente tem que fazer para que não aconteça o que parece estar predestinado para o nosso país. É isso mesmo, Soninha. Infelizmente, o governo federal está tentando empurrar a goela abaixo a ideologia de gênero para os municípios. Por quê? Porque foi banido do Congresso Nacional e foi banido do Senado. Aí eu te pergunto, se um projeto não passou no Congresso Nacional e no Senado, por que está sendo empurrado para os municípios? Alguma coisa tem. O que tem sido pregado, que ideologia de gênero prega a igualdade entre homem e mulher. Mentira. Isso é a fachada. Assim como a fachada do regime é igualdade para todos. Mentira. Isso não é a verdade. O que a ideologia de gênero, na verdade, ela prega? Ela prega que não existe sexo, não existe homem e mulher. Ninguém nasce homem e mulher. A pessoa nasce um ser, um gênero, que deve ser construído ao longo da sua vida. Portanto, a palavra sexo vai ser abolida dos materiais didáticos, porque a pessoa vai construir o seu gênero, a sua identidade ao longo da sua vida. Mas e a diferença que o ser humano tem um do outro? Um nasce com vagina, o outro nasce com pênis. É tudo igual também? Isso na biologia, é claro, eu não sei de onde eles tiraram isso, Soninha. Deus. Porque a biologia ela é clara. Todo ser humano tem 46 cromossomos, 44 autossomos e 2 heterossomos, X e Y, ponto final. Não existe homossomo L, G, não. Existem 2 heterossomos, X e Y, ponto final. A biologia é claro. Tentaram, investigaram, fizeram a decodificação do DNA humano, o Projeto Genoma, Inclusive, o diretor do Projeto Genoma, ele começou o projeto ateu e terminou cristão. Isso não é divulgado na mídia. Inclusive, ele escreveu um livro. Quando ele termina de fazer o Projeto Genoma, ele fala assim, não tem como eu negar a existência de Deus. E se converteu no final da pesquisa. O diretor do Projeto Genoma, olha que interessante. Só que isso na mídia não sai. Então o que o projeto de ideologia de gênero traz? Ele traz que a orientação sexual tem que ser desde pequeno, desde criança. Não trata de igualdade, como eles têm pregado, mas abre precedente para o que o cara tenha. Para o heterossexual, homossexual, bissexual, transexual, para o incesto, para necrofilia, zoofilia e, pasme, para pedofilia. Porque, afinal de contas, o pedófilo é uma orientação sexual. Ele tem desejo por criança. Ou seja, se a ideologia de gênero passa, a pedofilia em breve vai ser descriminalizada. Ela deixa de ser um crime. Ela passa a ser uma coisa natural. Portanto, daqui a uns dias o pedófilo está andando livremente, sem problema nenhum. Aliás, ele é o gênero dele, tem que ser respeitado como os outros. Isso é um absurdo, Soninha. O que, na verdade, a ideologia de gênero quer, é a destruição da família. O projeto ele foi vetado em 2014, em agosto de 2014. Aí o que o governo fez? Empurrou isso para o Plano Municipal de Ensino. Estava no Plano Federal de Educação e passou para o Plano Municipal de Educação, que é um plano decenal, são para 10 anos. Ou seja, se passasse agora, ficaria 10 anos essa ideologia sendo pregada. E aí muita gente fala assim, não, mas esse absurdo não passa. Assim como não passou na federal, não passa no municipal. Bem, então vamos lá. Primeiro, você acredita realmente que os vereadores leiam um plano municipal de educação de 170 páginas, 180 páginas em uma semana? Jamais. Muito difícil. Não tem como ler. Vamos supor que Viçosa leia. O Brasil tem mais de 5 mil municípios, Soninha.
Em quantos 1.000 municípios não seria lido o Plano Municipal de Educação e seria aprovado? Se a igreja não tivesse pego esse projeto, graças a alguns deputados de bancadas evangélicas e católicas que leram o plano e alertaram as igrejas, está sendo empurrado goela abaixo para os municípios. Então nós pegamos e fomos atrás disso. Mas isso está desde o ano passado, né? Desde o ano passado, desde o final de 2014. Só que o último dia para ser votado seria agora terça-feira, dia 24. Inclusive várias prefeituras ligaram para o MEC, para o Ministério da Educação, e lançou essa votação para a semana que vem, para terça-feira. É uma covardia muito grande que estão fazendo com o Brasil. Né? Porque vai ser aprovado, Soninha, infelizmente, vai ser aprovado em muitos municípios, porque os vereadores não vão ler os planos, e vai ser aprovado. Porque um camarada chega lá e fala assim, não, isso é a coisa mais linda do mundo, isso aqui é para pregar a igualdade entre as pessoas. É mentira. Nós, como igreja, como cidadão, a gente não tem, a gente não vem descriminalizar ninguém. Eu não tô aqui para acusar fulano ou ciclano por causa de sua prática sexual. Se ele é adulto, ele faz a vida dele o que ele bem quiser. Se Deus quer Deus, ele não destrói ninguém, ninguém mata ninguém, pelo contrário, ele ama todo mundo, embora abomina a sua prática. Quero deixar isso bem claro. O homossexual, por exemplo, Deus ama o homossexual. Com certeza, ele é uma pessoa, ele é um ser humano como eu. Como eu. Somos iguais perante Deus. Entretanto, Deus abomina a sua prática. Porque Deus criou homem e mulher, né? E aí essa ideologia, ela cria precedente para várias coisas. Se todo mundo igual, todo mundo dava luz. Tanto homem quanto mulher. Não é verdade? Pra começar. Eu quero saber onde vai parar as próximas gerações se tudo continuar desse jeito. E o foco, na verdade, dessa ideologia de gênero, Soninha, é a destruição da família. É a destruição da família. E quanto mais fragilizar o ser humano, melhor será para os governos aproveitarem do povo. A família ainda é uma estrutura. Se você fragiliza a família, se você separa, se você acaba com essa ligação de família, muito mais fácil será para o governo, que aí está, acabar de destruir o povo e o país, conforme eles estão fazendo. Porque pior do que está, não tem jeito de ficar. O pior que tem como ficar pior. E está ficando pior. Será? Isso que é terrível. Eles querem destruir de vez mesmo. Se a gente for pegar a base da ideologia de gênero, para aqueles que estudam e têm interesse, eles vão ver que a origem disso é lá em Karl Marx e Friedrich Engels. Não é só bem no sexo, não, né? Nessa questão de sexo. Não. O ideal deles está mais lá para frente. Pode falar. A visão deles é lá na frente. Os pais do comunismo, lá atrás, escreveram um livro que era intitulado A Origem da Família na Propriedade Privada e do Estado. Foi um livro escrito por Karl Marx, né, e terminado por Friedrich Engels, são os pais do comunismo, né? Nesse livro, é interessante, Soninha, porque a família não era uma consequência da biologia humana, não, mas o resultado de uma opressão social produzida pela acumulação de riqueza entre os primeiros povos agricultores. Olha que absurdo. Então eles tratam duas coisas: a religião e a família como sistemas opressores, onde existe um homem que oprime a mulher e seus filhos, e a religião onde o líder faz a sua manobra, né, a sua população. Aí eu te pergunto, como assim a religião ela é tão ruim se dentro das igrejas existem pessoas que eram viciadas e não são mais? Eram alcoólatras, provocavam acidente nas ruas, matavam pessoas inocentes e não são mais. Pessoas que são transformadas, que vivem hoje em família. Como assim isso é ruim? Mas essa colocação que eles usam é por causa daquelas seitas terríveis que existem. Eles tratam aquilo ali de religião. Entendeu? E na verdade não são. Na verdade não é. Aquilo ali não se trata de religião. Segundo, que religião também não resolve nada. Mas a forma que eles têm, como a palavra religião foi popularizada e entendida da forma que eles quiseram, né, incutir na cabeça de cada um, então ficou religião sendo seita. Então, as seitas realmente, né, tem lá o mandante que até matem em nome de qualquer coisa, né? Mas as igrejas não. Não. E o que o governo pretende é isso, é colocar a população contra as igrejas. Porque a igreja que ainda defende a família, ele quer destruir a família. Porque quando você destrói a família, Soninha, você tem uma população que é uma massa de manobra. É fácil você manipular um país em que vive uma anarquia. Fragiliza o ser humano e fica sozinho. Não existe princípio, não existe moral. Entretanto, esse governo está contra a própria Constituição. Porque no artigo 229 da Constituição diz o seguinte: os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. No artigo 1634, compete a ambos os pais
dirigir-lhes a criação e a educação. A educação, ela vem de berço. Quem educa é a família. O papel da escola é ensinar e não educar. A educação, ela vem de dentro de casa. Eu fui educado pelos meus pais e eu educo meus filhos. Agora, o projeto da escola é ensinar, não é educar, não. Então, não venha o governo querer dizer o que eu vou fazer com a minha família, o que eu vou fazer com meus filhos. Isso é meu papel como pai e da minha esposa como mãe, né? E não do governo. Então, a gente vê que, através desse projeto, para promover essa igualdade, entre aspas, eles vão distribuir diversas cartilhas. Inclusive, na Câmara dos Vereadores, eu apresentei 7 ou 8 cartilhas dirigidas pelo Ministério da Educação para promover isso. Eu tenho até aqui em mãos. O que consta nessas cartilhas que a gente pudesse relatar aos nossos ouvintes? Uma delas, coisas gostosas de se fazer acompanhado. Aí tá aqui, entre várias aqui, tem aqui, masturbar um ao outro, 2 menininhos se masturbando. Como é que pode um negócio desse, Soninha? Tá aqui, ó. Ministério da Educação. Incentivando, Incentivando. E são cartilhas que as crianças vão receber. Receber nas escolas. Ver filmes eróticos. Tem 2 menininhas assistindo filme erótico juntas. Ou seja, o que o Ministério da Educação quer? Promover um distúrbio, uma erotização das nossas crianças. Porque isso aqui, pro Plano Decenal de Educação, é para criança que o município tem poder, que é o fundamental, que é até o 5º ano. Ou seja, a gente está falando de crianças de 0 a 10 anos. Uma criança de 0 a 10 anos, Sônia, ela é curiosa para tudo. Não é à toa que ela vai lá e enfia o dedinho na tomada e toma choque. Porque ela é curiosa. Se a professora chega na sala com a cartilha dela, o que ela vai fazer? Vai fazer exatamente o que exatamente como a cartilha está mostrando. Então, na verdade, o que o governo quer é promover a erotização de nossas crianças. E o Brasil vai se transformar na Sodoma e Gomorra. Exatamente. Né? Mas para o governo que está aí, é tudo de bom, eles estão querendo isso mesmo aí. Deixar o brasileiro doido, destruição moral, não cobrando nada deles, nem educação, né, conforme manda o figurino e tudo mais, e deixá-los mas a família deles, com certeza, estarão muito bem guardados no exterior, tá? Com certeza, né? Os filhos deles vão fora, muito bem guardados, para estudar na Europa, enquanto nós aqui vivemos isso. Só que essa ideologia, ela traz uma consequência muito ruim, porque se é aprovada, como em alguns países, essa ideologia já é real. Um exemplo clássico que a gente tem é a Suécia. Na Suécia, a ideologia de gênero já é fato. E o que tem acontecido na Suécia? A destruição das famílias. Primeiro, os filhos são criados pelo Estado. Ficam o dia inteiro nas creches, onde é promovido esse tipo de cartilha. Onde a criança é incentivada a buscar o seu gênero. Ela não é menino nem menino, não. Tanto é que dos próprios livros foram cortados o artigo definido feminino e masculino, o O e o A. Então não existe mais a palavra menino e menina. É meninx, porque é uma palavra neutra. Existe neutralidade. E aí um menino pode usar o banheiro junto com a menina. Por quê? Na verdade, qual o gênero dele? Não sei. Ele pode ser qualquer gênero. Então as palavras masculino e feminino vão ser tiradas dos nossos livros didáticos. Pai e mãe também, a figura do pai e mãe também. Deixa de existir. Não é à toa que algumas escolas já não tem mais dia de pai e dia de mãe. Não, eu acho isso um absurdo. Inclusive aqui em Viçosa isso já é realidade. Já. Existe o dia da família. Por quê? Família pode ser qualquer coisa. Aí eu te pergunto, como assim família é qualquer coisa? Como? Aí muitas pessoas falam, você não está pensando nas crianças, porque um casal homossexual pode adotar uma criança. Pera aí. Vamos conversar então direitinho. Existe uma fila de 30 mil casais heterossexuais querendo adotar filhos. Existe uma fila de 5 mil crianças para serem adotadas. Se são 30 mil casais heterossexuais, estão sobrando 25 mil. Por que passar as crianças para casais homossexuais? Eu queria que alguém, pelo amor de Deus, me respondesse essa pergunta. O que a gente vê hoje... Eu não quero aqui falar de homossexualismo, porque a gente veio falar sobre ideologia de gênero. Mas é fato que isso é pesquisado, isso é provado. Homossexualismo é um comportamento. A pessoa prefere ser, ela quer ser, ninguém nasce assim. Tanto é que existe os ex-gays, são pessoas que deixam de ser. E muita gente fala assim, quem é não deixa de ser. Deixa sim. Tem muitas pessoas que deixam de ser e viram homens novamente, mulheres novamente, pais de família, inclusive. Mas essa ideologia de gênero, ela não vem construir o caráter, não. Ela vem desconstruir o caráter do ser humano. Destruir de vez. Destruir de vez. O pouco que ainda tem é acabar. De princípio de moral, de ética, que existe na humanidade, está sendo destruído por causa desse princípio.
Na Suécia, o abuso de mulheres aumentou assustadoramente. Por quê? Porque o banheiro ele é comum. Em Juiz de Fora já existe banheiro assim, Toninha. Olha que absurdo. Aí você fala assim, mas isso que não vai chegar em Viçosa. Já está. Já chegou. Eu levei na Câmara dos Vereadores 2 livros didáticos de uma escola aqui de Viçosa. Eu vou citar o nome porque o livro está lá, F. Rolfes. Uma menina que, lá da nossa igreja estuda lá. E ela lê no livro e levou pra gente ver. Então eu apresentei à Câmara esse livro que trata sobre a sexualidade, incentivando a criança a buscar o seu gênero, né? A sua opção sexual. Mas pode criança... esperar, não precisa ser agora também não, né? Na verdade, não precisa empurrar a criança pra correr, pra descobrir o que ela quer, não. Dá tempo ao tempo. E já tá no livro. A palavra de Deus diz o seguinte, pra gente não colocar a paixão enquanto ela não venha no coração da criança. A criança não é feita pra isso não, Soninha. A criança é pra brincar. É pra construir caráter, é pra construir princípio, não é pra construir erotização, não. Eles querem empurrar uma pornografia pra cima das nossas crianças. E desde quando que isso é definir vida, né? Nunca. Isso é destruir vida. Então a gente não pode aceitar esse tipo de coisa de forma alguma. Então as pessoas que não têm conhecimento que é ideologia de gênero, por favor... E nesta escola as crianças manipulam esse livro? Elas têm já estão com esse livro sendo utilizado, eu tive acesso a esse material, inclusive levei para a Câmara, mostrei para todos os vereadores, a todos presentes. O livro falando que a pessoa nasce homem e mulher, mas pode construir a sua orientação sexual conforme a sua vontade, buscando novos prazeres, tá lá no livro direitinho. O negócio é só sexo, mais nada. Exatamente. Independente de que forma seja. É depravação moral. Depravação moral. O outro livro incentivando a ficar. Uma lição do livro incentivando a ficar. Enquanto a gente pega nas igrejas o princípio da pessoa se preservar, da pessoa buscar um seu par, ser fiel. E aí eu vou mais longe, Soninha. Vou mais longe, se você me permite. Você já percebeu que de 3 anos pra cá não se faz mais campanha de AIDS? Já. Claudinho, eu te pergunto por quê? Porque 90% das idades estão entre quais tipos de gênero ou de pessoas? Me fala. Só que isso fere. Isso fere a pessoa. Então o que eles fizeram? De 2013 para cá, o índice de aidético no Brasil cresceu 30%. Não fala. Só que não se fala mais nisso. Claro que não. Porque você vai ferir um princípio de gênero. E aumentar também o gasto. Eles vão ter que gastar dinheiro com o povo, ao invés de levar para casa o que eles estão fazendo, né? Exatamente. Então o que acontece? Não pode sobrar para ajudar o povo, para tratar da saúde do povo, a orientação para o povo ter uma vida digna, não pode. Não. Tem que sobrar dinheiro só para eles levar para casa. Para criar máquina, para distribuir 8 camisinhas por adolescente, tem dinheiro. Para criar esse tipo de cartilha nojenta e abominável aqui, Soninha, tem. Agora, dinheiro para educação, para aumentar salário de professor, para investir em infraestrutura da escola, em laboratório, material didático, não tem. Aí um vereador veio lá na Câmara e falou assim, não, porque vocês estão pegando o pé na ideologia de gênero, mas o plano é muito maior. O que está sendo discutido, eu queria dizer para esse vereador, que o que estava sendo discutido na Câmara não era o plano municipal de educação, era ideologia de gênero. O plano ele é muito mais abrangente. E para verba para isso o governo não tem, não. Agora, verba para esse tipo de material nojento que tem. Nojenta, sim, tem. Aí tem. Aí isso o governo tem. Tá sobrando dinheiro. Então... E a hora que começar todo mundo, a criançada, querer se conhecer, engravidar aí aos 11, 12 anos, eu quero ver onde é que vai, como é que eles vão fazer. O país não tem política pública de saúde. Como é que vai atender essa moçada Soninha, grávida, por que essas que eles crianças? querem aprovar o aborto? Olha só, como tudo tá junto e misturado. Por que eles querem aprovar o aborto? Porque eles sabem a quantidade de crianças que vão se engravidar a partir dessa ideologia de gênero. É por isso que eles querem aprovar o aborto agora. Olha como eles são malignos. Por que não se fala mais, não tem mais campanha contra aidético? Porque é incentivado o gênero, a depravação sexual. Eu te pergunto, Soninha, se toda pessoa tivesse o seu casal, o homem, a sua esposa, a esposa, o seu marido, a que nível seria a AIDS no Brasil e no mundo? Não teria, né? Não teria. Não teria. Teria índices ínfimos. Ínfimos. Então é só a pessoa parar, analisar e ver onde o governo quer chegar. Eu trago aqui, ó, a ideologia de gênero traz diversos inconvenientes para a educação. A confusão causada nas crianças no processo de sua formação e de sua identidade. Com certeza. Ela está criando a sua identidade. Todo mundo sabe que até os 7 anos de idade, a criança forma o seu caráter. Ela forma a sua identidade.
Se eu distribuo esse tipo de material, eu destruo a identidade dessa criança. E o resultado tá lá, as clínicas de psicologia sendo lotadas, né? A gente tá vendo isso. A minha esposa tá formando em psicologia e as clínicas estão lotadas. A criançada tá perdida. Perdida, completamente. A sexualização precoce, incentivando as experiências sexuais na formação da criança de 0 a 14 anos. Absurdo. A aberta de um perigoso caminho para a legitimação da pedofilia, uma vez que a pedofilia é uma orientação sexual. Olha que absurdo. Meu Deus. A banalização da sexualidade humana, completamente. E a usurpação da autoridade dos pais em matéria de educação dos filhos, como tem ocorrido em alguns países. Na Alemanha, pais foram presos, por quê? Porque não levaram seus filhos na aula de sexualidade e gênero. Foram presos, 43 dias detentos. Ou seja, intervenção do Estado. E o que o Estado quer? É exatamente isso, é intervir na família. Claro. É intervir na vida da população. Lógico. É só a gente olhar para alguns países, Soninha. Eu quero citar alguns países aqui onde isso já é realidade, onde o governo domina a sua população. Posso citar alguns, não dizendo de partido algum, longe de mim disso, porque eu não sou partidário. Posso citar Cuba, posso citar Coreia do Norte, Somália, Mongólia. São países exemplares. É um exemplo. São. Dá até gosto. Dá até gosto. Dá vontade de mudar para lá. Dá. São países fenomenais. Né? Meu Deus. Na Suécia, por exemplo, já dá sinais da decadência da família. Adultos com problemas de saúde relacionados com estresse, jovens com declínio na saúde psicológica e dos resultados escolares, grande número de pessoas com licença médica e a incapacidade dos pais de se conectarem aos seus filhos. Completamente. Distância total. Né? Crianças massificadas. Existe uma escola, a Egália, que isso já é realidade de ser pregado. Os tradicionais livros infantis eles são substituídos por outros que tratam de duplas homossexuais, mães solteiras, crianças adotadas e ensinadas novas maneiras de brincar, de buscar as suas relações. E como eu falei, já está em livro na nossa cidade assim. Pais que estão nos ouvindo, por favor, peguem o material de seus filhos e leiam, principalmente livros de ciências. Leia os livros, material didático que chega dentro da sua casa. Vocês não podem aceitar isso. Se esses novos conceitos forem introduzidos na legislação, está comprometido todo o edifício social e legal que tinha seu sustento sobre a instituição da família, com certeza. Os princípios legais para a construção de uma nova sociedade baseada na total permissividade sexual terão sido lançados. A instituição familiar passará a ser vista como uma categoria opressora diante dos gêneros novos e inventados, com certeza. E para promover essa igualdade, que vai ser distribuído nas escolas? Kits gays, bissexuais, transexuais e outros tantos kits. Vai ser distribuído dentro das escolas. Então essa ideologia e essa orientação sexual, ela tem que ser banida, Soninha. Nós não podemos aceitar isso. Nós vivemos num país cuja população, 90% é cristã, entre evangélicos e católicos. Você tem 7% da população que não crê em nada, são ateus, mas que também não comungam com esse tipo de coisa. E você tem uma minoria, entre 1% e 3%, que apoia esse tipo de coisa. Aí eu te pergunto, por que essa minoria está dominando o Brasil? Como que a população permite isso? A gente está vivendo realmente um regime totalitário de uma minoria opressora que está oprimindo a população e está criando leis para destruir as famílias, destruir as igrejas, que ainda existe um pouco de princípio moral, tá? Infelizmente, pessoas sem caráter existem em qualquer lugar, inclusive dentro das igrejas. Quero deixar isso bem claro. Pastor corrupto também existe. Eu sou pastor e eu sei muito bem disso. Infelizmente. Agora, para mim, um professor discutiu comigo no Facebook, né, falando a favor da ideologia de gênero, se eu acho legal o machismo e a opressão das mulheres. Óbvio que não. Quem falou isso? Para mim, uma pessoa... Não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. Para mim, uma pessoa, Soninha, que oprime uma mulher, ou que machuca uma mulher, ou um homossexual, ou um heterossexual, sei lá o que for, o lugar dele é na cadeia. É na cadeia. Não, e porventura a ideologia de gênero e esta orientação sexual aí vai diminuir a opressão que a mulher sofre? Pelo vai contrário, continuar. vai aumentar. A criança vai melhorar para ela? Vai piorar. Muito. Vai destruir. Não tô entendendo. Então, o que eles estão misturando as coisas para introduzir aos poucos essas... É obra do demônio. Com certeza.
Isso aí, aos poucos, eles vão introduzir esse tipo de material nas escolas, como já existe, e a tendência é aumentar. E aí eles criam algumas fachadas como igualdade, não sei o que. Mentira! A lei tá aí pra todo mundo, Soninha. Se eu passo ali na rua e firo uma pessoa, o meu lugar é na cadeia, responder perante um processo, seja ela branco, preto, índio, amarelo, heterossexual, bissexual, seja lá o que for. Ele é um ser humano. A lei, ela existe pro ser humano. O que eles estão tentando criar são leis de privilégio de minorias. Claro. Eu te pergunto, por quê? Agora vai ter cota pra tudo. Eu acho que o único ser, Claudinho, que não vai poder existir na face da Terra é o homem, tá? O homem hétero. Porque o resto tudo é protegido. O homem é a mulher, a mulher é protegida, o homossexual é protegido, a criança é protegida, o negro, o índio, todo mundo. Ou seja, o único que é o terror da humanidade é o homem hétero. Esse aí tem que sumir da face da Terra, tem que matar tudo. Tem que destruir o homem. Aí fica uma sociedade perfeita. Eu não sei de onde eles tiraram isso, Aninha. Não sei. Porque eu, como cristão, como pastor, como pessoa, como ser humano, a minha luta é pela família. Eu luto pela minha esposa. Eu vivo em função de fazer ela feliz. Mulher, claro. Óbvio. Eu trabalho dia e noite, madrugada, é para fazer a minha esposa e meus filhos felizes. A minha função é essa como pai, como esposo. Então eu não sei de onde eles tiram esse tipo de coisa. Agora, por que você não vê uma cartilha ensinando a gentileza, a educação, não é? O bom sentimento que deve ser dispensado ao ser humano, o respeito ao mais velho, o respeito ao doente, o apoio àquele que está em cima de uma cadeira de roda ou no hospital. Você não vê uma cartilha ensinando gentileza do governo. Você só vê cartilha do governo ensinando porcaria. E pelo contrário, né? Eu vi até um videozinho que passou no Facebook, já um vídeo antigo, de um adolescente maltratando a professora. Sim. E ela não podia fazer nada. Não. Jogou o livro dela no chão, bateu os livros, jogou no chão e falou assim, pega. E começou a ir pra cima da professora. A hora que a professora começou a ficar nervosa, ele falou assim, me encosta pra você ver, me encosta. Soninha, meu filho, amo de paixão, de todo o coração, meus filhos. Abraço, beijo, dou carinho todos os dias. Mas é uma criança super educada. Meu menino de 3 anos, eu só olho pra ele e falo assim, ó, parou? Ele já sabe. Ele fala assim, desculpa, papai. Acabou. Mas tem que ser. Isso é educação. Eu fui criado assim. E porque eu tomei boas chineladas e boas varadas, ô Soninha, é que eu respeito o idoso. Se eu estiver dentro do ônibus, se eu estiver em qualquer lugar, chega um idoso, eu levanto na hora. O que a gente vê hoje nas ruas aí, o jovem chega, toma um lugar e acabou, não tá nem aí se é idoso, não, te dá um empurrão que você bate lá na frente. Se tá enfermo, não tá nem aí. Não. Por quê? Porque não toma uma palmada de vez em quando. Ou seja, cria um egoísmo. Eu sou dono do meu mundo, eu posso tudo. O que está sendo criado nessa geração é isso. Eu sou o que eu quero ser e ponto final. Eu sou o rei da cocada preta, eu sou um deus. Os jovens e adolescentes estão achando isso agora. Cai no mundo das drogas, fica aí destruído com a cabeça ruim e o governo fazendo deles o que querem. Eu quero que o governo, por favor, me mostre o aumento da criminalidade, do uso de droga, o índice de aidético. Não mostra. Eu quero saber cadê esses índices. Porque é muito fácil de tratar de educação, tratar disso. E cadê os números? Como aconteceu no final do ano passado, né? Em que os números da economia brasileira foram escondidos, né? Só apareceu no início desse ano. Por que será, né? Resultado nós não podemos aceitar isso mesmo, não. De forma alguma, Soninha. De forma alguma. Primeiramente, tal ideologia é um crime em vários aspectos, né? Primeiro, vou ler aqui. Se considerarmos a ideia e a administração central decidir o que o aluno deve ou não deve aprender, ignorando totalmente o direito de escolha dos pais em relação à metodologia de ensino desejada por eles. Ou seja, massa de manobra do governo. O governo vai poder orientar os filhos e vai poder educar os filhos conforme a sua vontade. É o que acontece em governos comunistas. Quero deixar isso bem claro. Onde o Estado é o que determina o que a criança deve estudar. Você já pensou o Estado se comandar minha filha, comandar seu filho? Você tá doido. Tá louco. De forma alguma. Segundo, pela atribuição dos municípios perante o Plano Nacional de Educação, que é a de fornecer a chamada educação básica, que vai do chamado maternal até o 5º ano do ensino fundamental, ou seja, esse tipo de ideologia seria ensinado para crianças de 0 a 10 anos, o que seria uma afronta dos atuais administradores governamentais, que são especialistas, entre aspas, né, pátria educadora, não sei onde, né, e de suas agendas panfletárias à educação formativa,
fornecida pelos pais de acordo com seus preceitos, opiniões, crenças e tradições, numa clara forma de quê? Doutrinação ideológica. A forma de doutrinar as crianças, Soninha. Mas as igrejas, quais as igrejas que têm manifestado nesse sentido e também mostrando que não é assim, que não é por aí, além da igreja, a Comunidade da Paz? Soninha, graças a Deus, a gente recebeu telefonemas de esfera nacional. Então começou com um grupo muito pequeno, que eram membros da Comunidade Batista da Paz. Eu quero inclusive agradecer aqui a Zélia, a Leonesa, lá da Comunidade Batista da Paz, da igreja a qual eu sou pastor, ao Almir e a Enedina, da Segunda Igreja Batista. Começou com esse grupo de 4 valentes, que foram, que pesquisaram, que fizeram ligações para Belo Horizonte, Brasília, correram atrás. No final de semana, essas 4 pessoas coletaram mais de 3.000 assinaturas para a gente levar para a reunião da Câmara, tá? E aí no final de semana nós conseguimos também o apoio da Igreja Católica, que entrou realmente nessa causa com muita força também. O cônego Lauro, inclusive, esteve na terça-feira nos apoiando lá perante os vereadores. Porque a Igreja Católica ela é bem maior, né? Inclusive, a nível nacionalmente falando, ela poderia também pegar essa bandeira e encarar esse povo. Inclusive, eu quero deixar aqui meu alerta, porque existe uma bancada no Congresso, no Senado, de bancada evangélica, que tem puxado essa frente. A bancada católica está começando a dar esse apoio, graças a Deus. Agora eu peço que a bancada católica também apoie massivamente. Reaja, né? Reaja, acorde. Porque deixar um grupo pequeno lutando sozinho é complicado. Se nós temos a força, nós elegemos a maior bancada do Congresso, do Senado, bancada tradicional da história do Brasil. Nunca se elegeu tantas pessoas de bancadas conservadoras, católicos e evangélicos, como aconteceu no ano passado. Por quê? Porque a população está vendo. Precisando, tá? Agora os legisladores precisam tomar a bandeira e decidir o que eles querem ser. E se tocar porque subir aqui, né? no palanque e fazer política é muito fácil, Soninha. A população é muito fácil de ser manipulada. Agora a pessoa tem que decidir que lado que ela está. Se ela quer proteger a família ou se ela quer proteger o Estado. Se ela quer proteger a sua ideologia, porque o que eu vi na Câmara, infelizmente, fala de 2 vereadores que eles colocaram o partido acima da fé, acima da família, acima de Deus. Que isso? O partido nunca pode estar acima de Deus, Claudinho. Nunca pode estar acima da sua família. A sua família é base de tudo. A base da sociedade é a família. Que pena, hein? É uma pena. É lamentável o que está acontecendo. Que nós chegamos. Então eu quero agradecer aqui também o Galvão, da Igreja Católica, que nos apoiou, que foi até os líderes católicos e levou cônego Lauro e mais muitos católicos que estiveram lá nos apoiando. Enchemos a Câmara Municipal e do lado de fora do calçadão também tivemos um grande número de pessoas. Inclusive parabenizar todos os cristãos que estiveram presentes, que não fizeram arruaça, não fizeram gritaria, apenas com faixas dizendo não ideologia, dizendo proteção à família, enquanto tinha um grupinho lá de 20 pessoas que não paravam de xingar, não paravam de falar palavras de baixo escalão, entendeu? E é nesse momento que a gente vê quem são os intoleráveis. Porque enquanto os cristãos apenas em silêncio levantavam suas bandeiras, esse grupo não parava de xingar, de falar palavras nojentas e gritando na porta da Câmara. Um grupinho de lá de uns 20 pessoas. Então é nessa hora que a gente vê realmente quem são os intoleráveis. O que a gente quer, Soninha, como cidadão, como cristão, como pessoa, é dizer o seguinte: a família é o bem maior. Faça da sua vida o que você bem quiser. Isso é problema seu. Agora, não toque nas crianças. A gente está falando de pessoas, de crianças que estão em formação de caráter. Não mexam com nossas crianças. Deixe nossas crianças em paz. Deixa que elas optem mais tarde. Mais tarde. Vão querer fazer da vida. Se está lá com seus 18, 20 anos e quer fazer o que, faça o que quiser da sua vida. Não tem problema algum. Agora, a lei ela é igualitária para todos. Quero deixar isso bem claro. Então a gente não precisa criar lei para proteger a minoria, porque a lei está aí para todo mundo, a cadeia é para todos. E não toque nossas famílias, e muito menos em nossas crianças. Deixe nossas crianças em paz. Né? Esse é o nosso pedido, e é por isso que nós dizemos não à ideologia de gênero. Professora Donai, mas a partir de agora, está havendo essa divulgação dessa situação, porque passa o país e tudo mais. O que acontece a partir de agora?
que acontece é que toda prefeitura, ela tem que votar, então o prazo máximo era dia 24, esse prazo se estendeu para alguns municípios até terça-feira que vem. Todo município tem que votar isso. Então os vereadores vão dizer sim ao plano municipal de educação, com a inclusão da terminologia e ideologia de gênero, ou não. Se eles votam e retiram isso do plano municipal de educação, ok. Mas não dá para fazer um trabalho em tempo aí nos municípios, através das igrejas evangélicas, pedindo que... Não, já está sendo feito. Em várias cidades do Brasil, isso já está sendo feito. Inclusive aqui, nós pegamos o plano municipal de educação, dividimos, metade, o grupo da Igreja Católica vai estar lendo com seus advogados, inclusive. A outra metade está com a Igreja Evangélica, que também está sendo lido para os advogados das nossas igrejas. Então nós estamos passando um pente fino no plano municipal de educação, para não deixar brecha nenhuma quanto à orientação sexual ou ideologia de gênero. Plano Municipal de Educação é para abordar salário, distribuição de verba, melhoria da educação, melhoria das escolas, metodologia de ensino. Que essa metodologia que está aí é toda atrasada. Completamente. Isso eles nem sabem por onde passa a tecnologia. Não. Agora, e essa terminologia não, essa terminologia tem que ser banida. Então aqui em Viçosa está sendo feito por esse grupo que eu citei aqui, e eu já quero agradecer esse grupo que tem se empenhado tremendamente por isso, e em várias cidades do Brasil tem sido feito esse trabalho também, Soninha. Professor, vamos esperar, né, para que recebamos aí boas notícias, né? Mas a sua expectativa é qual, hein? É boa porque lá na Câmara apenas 2 vereadores foram meio que favoráveis a essa terminologia, e eu não quero aqui nem citar nomes, não compensa. Não compensa. Agora, todos os vereadores levantaram a bandeira contra, dizendo sim à família. São pais e são mães de família, Soninha. São pais e são mães de família. Então um pai e uma mãe que se preze nunca vai aceitar um negócio desse aqui. Nunca. E é por isso que eu peço aos pais e às mães que leiam o material de seus filhos. Acompanhem o crescimento de seus filhos na escola. Então leiam o material e vejam se isso não está incluso, né, no material. Porque esse material didático que o governo manda, nele é impresso o que o governo quer. Exatamente. Então, e já tem. Embora tenha sido proibido, tenha sido vetado no Congresso e no Senado. Eles vão mandar do jeito que eles quiserem. Tá lá. Já tá lá. Podem olhar os livros que já está lá. Levei 2 exemplos na Câmara na última terça-feira. E assim eles vão colocando esse material didático em todas as escolas, sendo aprovado ou não o plano decenal de educação, sendo aprovado ou não, eles vão mandar material didático e essas bandalheiras, essa pouca vergonha aí para as nossas crianças lerem. Goela abaixo da sociedade. Então a sociedade tem que acordar. Muito fala assim, não, nós somos cristãos, temos que ser paz e amor. Eu quero dizer bem claro aqui para a sociedade de Viçosa e do entorno, tá, ô Soninha? Porque inclusive tem pessoas no Rio de Janeiro assistindo o seu programa pela internet, ouvindo essa entrevista, tá? Que já me comunicaram, de Ubá, região. Eu quero dizer o seguinte, a palavra de Deus diz que nós somos o remédio das nações. O remédio que não sara, que não cura, e não serve para nada. O remédio tem, no mínimo, Soninha, provocar um amargozinho na boca. Porque senão que raio de remédio é esse? Efésios capítulo 5, versículo 11 diz o seguinte: não vos conformeis com as obras infrutuosas do pecado da carne, antes condenai-as. A palavra de Deus é clara, eu não posso ficar por trás dos panos, só dentro da minha casa e da minha igreja, falando a palavra de Deus, pregando o que é certo. A palavra de Deus é clara. Efésios capítulo 5, versículo 11, versículo 13. Condenai-as. Essas obras têm que ser condenadas. A gente não pode permitir com que isso chegue na sociedade. Mas Jesus repreende a omissão. O evangélico que for omisso, que preferir, porque esse negócio de ficar dentro de casa, da igreja para casa, da casa para a igreja, dizendo que quer paz e amor, isso é omissão. Omissão. Isso é morbidão. Jesus repreendeu a omissão. Ela é clara. Ou você é frio ou você é quente. O morno vai ser o quê? Vai ser vomitado. Tem muito morno por aí. Muito cristão agente secreto. Morno, tímido. Agente secreto, Soninha. Cristão agente secreto. Ninguém sabe o que é. Não defende nada. Dentro de casa ele defende. Agora na rua ele tem medo. Tem vergonha de dizer o que ele pensa e de dizer o que ele defende. Deus também vai ter vergonha dele na hora que ele precisar. Com certeza. Né? Professor Adonai, foi um prazer imenso falar com você. Se você quiser voltar aqui no próximo sábado para darmos continuidade
a esse assunto, principalmente para sabermos em que pé que ficou essa aprovação em outros municípios, se foi aprovado, se não foi. Se você tiver algum dado durante a semana, você pode voltar. Aqui você me avisa durante a semana, a gente conversa para continuarmos dando continuidade, para darmos continuidade a esse assunto, esclarecer as pessoas o que está rolando, né? Que a maioria das pessoas não sabe o que está rolando por aí. Você vê uma bomba dessa, eu sabia desde o ano passado, mas... Se você passar na rua e perguntar... Ninguém sabe. Ninguém sabe. É na surdina. Só as igrejas evangélicas mesmo que... Tem feito as coisas na surdina, infelizmente. Mas e vamos voltar com o espaço da Igreja Batista aqui no nosso programa. Pensa aí. Amém. Né? Amém. Já pensou? Já conversou com os outros pastores lá? Não, nós vamos ter uma reunião do conselho agora esse final de semana. Então tá bom. Eu te dou o retorno, mas com certeza vai ser favorável. Então tá bom, pastor. Vai com Deus, tudo de bom. Amém. Beijão na Rafaela e nas crianças, tá? Obrigado, Soninha. Tudo de bom. Obrigado. São 12h10. Conversamos com o professor Adonai Fineza, doutor em Engenharia Civil e também pastor da Primeira Igreja Batista, Comunidade da Paz em Viçosa.